até pela insurgência da mesa hoje de manhã, é um indicador de sucesso, o pessoal está começando a participar mais. O meu tema hoje é Ciência, Tecnologia e Inovação nos ODS. É um tema muito amplo. Dá para colocar o primeiro slide aí? É um tema bastante amplo e impossível você fazer em 20 minutos uma análise de todos os objetivos. Eu decidi, então, me fixar num, que é talvez o que é mais diretamente relacionado com o tema, que é o 3B do objetivo número 3. E eu vou sublinhar algumas coisas nesse. Por exemplo, ele fala de desenvolvimento de vacinas e medicamentos e fala 2 vezes na palavra acesso, que eu acho que é algo que às vezes não é tão claro a passagem do produto pronto para o acesso. Eu me lembrei de um artigo que eu publiquei na Science, 2005, onde a gente esboçou um esquema do que seria um sistema de inovação em saúde. Começando pelo cerne do sistema, que é onde são gerados os produtos, através de parcerias ou não, de empresas com universidades, ou através daquela tripla hélice famosa, governo, universidade e empresa. Mas isso é apenas um começo. Mesmo com o produto pronto, isso vai passar ainda por uma série de etapas, das quais acesso é uma das etapas. Mas até chegar no acesso, você tem que... Esse sistema exige um sistema regulatório, você tem todo o sistema de propriedade intelectual, e a gente viu já nas discussões, em algum momento aqui, como está sendo atacado o INPI. Aparentemente, o INPI vai simplesmente virar uma agência carimbadora das patentes que estão lá em backlog. Isso é um atentado sério contra a soberania nacional, mas está em curso. Temos também toda a questão do financiamento dos mercados, e você tem a questão da adoção pelo sistema de saúde, distribuição e se a coisa é comprável, ou se é barato ou cara. Então, muitas vezes, quando você fala no objetivo 3, as pessoas veem isso, vacina, medicamentos e acesso. Parece uma coisa muito simples, mas é bastante complexo. E vamos analisar um pouco esse esquema. Eu fiquei muito satisfeito quando a OMS pegou aquele meu esquema de 2005 e colou lado a lado com o Complexo Industrial da Saúde do Carlos Gadelha. E então, fazendo uma ponte entre o complexo industrial, ou econômico industrial, e a questão de inovação em saúde. Porque são coisas intimamente ligadas. Se você, hoje em dia, por exemplo, quando eu lidei muito com as chamadas PDPs, né? Parceria de Desenvolvimento de Produtos. Quando ainda estão em fase 3 de desenvolvimento de uma fase clínica, eles já começam a negociar o acesso ao medicamento que vai sair depois de uns 5, 10 anos. Toda PDP, não é a PDP da Parceria de Desenvolvimento Produtivo que a gente conhece aqui, não. As parcerias de desenvolvimento de produtos, todas elas agora têm um vice-presidente de acesso, exatamente porque a complexidade do acesso é imensa. Então, você começa a preparar o acesso muito antes do produto estar pronto. Por exemplo, a TB Alliance ainda está começando a fase 3, mas já tem um acordo feito e assinado com a Mylan para distribuir esses medicamentos em escala mundial. Então, são coisas que mostram a complexidade desse processo. Tá? Quando a gente fala em sistema de inovação, é algo que muda muito, e é um sistema bem complexo. Eu, atualmente, ensino lá no Estudo de Economia, e a gente fala muito dessa coisa de inovação em saúde, inovação e desenvolvimento, e é algo que, enfim, se estuda lá isso em bem mais detalhes, mas eu vou apenas aqui mostrar um slide de um dos artigos que é interessante e que mostra a complexidade dos chamados motores que alimentam a inovação
E a Célia Almeida, hoje, ela falou muito das atividades de empreendedorismo, que está no centro desse slide. Eu acho que é um tema que a gente vai ter que se aprofundar bastante aqui, desde que a gente teve uma lei de inovação assinada, que teve isso 25 anos depois da lei Bayh-Dole nos Estados Unidos, que se tenta descobrir qual é o papel do Brasil nisso, o que é bom, o que é ruim, o que é inovação numa empresa privada, o que é inovação numa empresa pública, o que seria inovação na Fiocruz, o que seria inovação numa empresa chinesa que pertence ao Estado. A gente está estudando também lá no Estudo de Economia o perfil econômico da China. Você tem empresas poderosíssimas, privadas, mas que são dependentes do Estado. É um híbrido interessante para se analisar. Agora, o Carlos Gadelha, naquela publicação que o Noronha colocou lá, primeiro, antes do seminário, não foi, Noronha, que você colocou? Ele tem umas frases bem interessantes, eu pensei somente uma da introdução, mas que resume muito bem o dilema. Sem um SUS no Brasil, não tem desenvolvimento sustentável. Todo aquele esquema de inovação em saúde e do complexo econômico do Estado da Saúde é uma engenharia bastante complexa, e se a gente não tem um SUS, a gente vai cair na situação de países que também não têm sistema universal de saúde, e eu vou dar alguns exemplos do que pode acontecer. Mas seria importante a gente discutir dentro do quadro do SUS e do que seria isso fora do SUS. Eu tenho trabalhado muito com essas empresas, com essas parcerias. Ajudei a criar essas 4. A Medicine for Malaria Venture a gente criou em 99, eu era diretor do TDR, a TB Alliance criamos no ano 2000, a D&D e a Find foram criadas em 2003. E elas estão tendo um papel bastante interessante no desenvolvimento de medicamentos. E eu vou dar um exemplo recentíssimo agora para mostrar o acerto dessa decisão. Saiu, acho que na semana passada, nos grandes jornais do mundo, a novidade que o benznidazol, que é uma droga que a gente conhece há muito tempo, contra as chagas, mas ela finalmente foi aprovada pela FDA, agora, no dia 29 de agosto. Por que só agora? Bom, primeiro porque agora já tem mais de 300 mil pessoas nos Estados Unidos com doença de Chagas, a maioria imigrantes da América Central. E até essa droga ser aprovada, quem distribuía era o CDC, numa espécie de missão caridosa. Não era registrada, mas ele fornecia. Começou a haver um interesse nessa droga por uma razão financeira. Não sei se vocês já ouviram falar no Priority Review Voucher, que foi uma invenção de pouco tempo atrás, uma invenção financeira, que é o seguinte: uma imagem você compra para furar a fila do FDA. A análise do FDA demora bastante tempo, pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos. E se você tem uma firma que está desenvolvendo um medicamento contra uma doença negligenciada ou uma doença órfã, você pode furar a fila, você pode entrar no chamado Fast Track. Tá? Mas você pode também escolher o seguinte: vender esse seu direito para uma companhia que tem um blockbuster e que, se ela ganha a aprovação da FDA 6 meses antes do tempo, ela ganha 6 meses de extensão de patente. Isso pode significar alguns bilhões de dólares. E não é invenção. Algum desses Priority Review Voucher tem sido vendido por 100, 200, 300 milhões de dólares. Eu me lembro daquela fila que ficava de frente do consulado americano, e o pessoal dizia assim: olha, eu vendo meu lugar na fila por R$100. Então, tinha aquela fila dos caras que estavam lá só esperando alguém vir para furar a fila. O Priority Review Voucher é isso. Bom, quando se viu que uma companhia ia fazer isso, apareceu um sujeito chamado Martin Shkreli, não sei se vocês leram um pouco sobre ele. Ele, há mais ou menos 1 ou 2 anos atrás, ele comprou uma companhia que vendia o medicamento a $13, e no dia seguinte passou o preço para $700. E disse: "This is my business model. Quer comprar? Agora é $700. De um dia para a noite. Medicamento, só ele fabricava. Bom, terminou sendo preso por outras razões, porque jogou sujo nas finanças.
mas ele queria comprar essa droga. Ele chegou a pensar em vender o voucher dele para comprar essa droga. Por que isso não aconteceu? O DNDi viu isso e disse, bom, se esse camarada pega essa droga, o benzindazol vai sair por alguns milhões de dólares para os pacientes. O DNDi fez uma negociação com a companhia argentina, passou na frente e conseguiu, então, fazer o registro dessa droga. Então, veja, pela lógica do sistema de saúde e da regulatória americano, poderia muito bem, hoje em dia, estar com o benzindazol registrado por uma companhia que ia vender por... Não sei se vocês leram no jornal de ontem, um tratamento novo para leucemia, aprovado, uma forma rara de leucemia, $425 mil por paciente. E já teve de $900 mil por paciente. Bom, saiu por $950 por paciente. Nos Estados Unidos isso é barato. Isso aqui o SUS distribuía de graça quando precisava. E o Carlos Gadelha, me lembro, quando ele, no encontro lá com o DNDi, ele orgulhosamente mostrou a embalagem benzindazol que estava sendo feito aqui por influência dele. Mas veja como é um sistema em que as finanças estão presentes, e se a gente não tem um SUS ou uma coisa assim, você vai para a lógica financeira pura e simplesmente. Bom, vamos adiante. A gente submeteu um trabalho há pouco, não está aceito ainda, mas foi há 2 semanas atrás. Foram várias coisas que estou mostrando uma coisa que eu acho que é interessante para a discussão que a gente vai ter. O que é que eu fiz nesse gráfico? A gente pegou no Web of Knowledge, né, o que cada país publica total de artigos e o que cada país publica desses artigos que é sobre doenças da pobreza, doenças negligenciadas. Tá? Digamos, se um país publica 1000 artigos em total e 10 são sobre... Então, você tem a percentagem, né? 1% dos artigos. E eu coloquei aí, os países estão ranqueados pela percentagem de investimento de artigos publicados em doenças negligenciadas. E interessante, é uma média, mais ou menos, os países, em mediana, 0,5% das publicações é em doença negligenciada. O Brasil é o que mais publica, 2,7%, mas vejam a lista dos países que cuidam dessas doenças, que são doenças que atingem os países pobres. Tá? Só tem 2 que são aí desses primeiros aí, que estão acima da média, que não são países pobres. E tem uma explicação. Um é Singapura, o outro é Suíça. Por quê? A Suíça tem uma instituição chamada Swiss Tropical Institute, que é especializada em doenças negligenciadas, e a Singapura tem a instituição da Novartis, o Novartis Institute of Tropical Diseases. Mas, tirando esses 2, são exceções, quem trabalha nas doenças da pobreza são esses países que estão nessa lista aí. Ou seja, a gente tem que ver, isso eu vou chegar mais adiante nisso, quem está tendo conhecimento dessas doenças somos os países onde elas estão graçando. Tá? Mudando agora um pouco para vacinas. Essa foto me espantou e me assustou. Isso foi o lançamento, em janeiro desse ano, do CEP, vários de vocês já devem ter ouvido falar, a Coalizão para Inovações para Preparo contra Epidemias. Em inglês é Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. O que é isso? Algumas epidemias recentes, como o SARS, como o Ebola e outros, assustaram muito os países avançados. Quando a Ebola chegou nos Estados Unidos, o pessoal tremeu. Quando o SARS chegou no Canadá, em 2003, o pessoal tremeu. E as empresas fornecedoras, as empresas que fabricam vacinas, viram nisso uma grande oportunidade de business. E organizaram esse coalition, que está sendo o CEO, era o norueguês, o John Hart, mas o lançamento foi no Fórum Econômico Mundial, e na lista está aí essa senhora que está assim embaixo do O do Economic. Ela é a primeira ministra da Noruega, que foi reeleita ontem. Está aí também Bill Gates, diretor da Gates Foundation. Está aí o diretor da Wellcome, está o primeiro-ministro do Japão. Ou seja, vai ser esse time que vai financiar as vacinas para os próximos anos. E a gente também fora desse time. Eu sei que eles estão procurando parcerias, inclusive já se aproximaram da Fiocruz para algumas dessas coisas. Mas a agenda está sendo feita a partir desse grupo do World Economic Forum. Ou seja, está virando coisa de
briga de cachorro grande. Qual é, digamos assim, o papel que uma Fiocruz tem diante de tal grupo financiador? Então, o CEP está focando nas vacinas contra epidemias, SARS, Ebola, Zika e outros, né? Eu acredito que já chegou oferta aqui para a Fiocruz de parceria, para produção. Por quê? Essas doenças se configuraram como risco para os países avançados. Agora, você não vê esse pessoal se engajando em uma vacina contra malária, outras coisas, não. O foco deles agora é epidemia. Tá? Bom, a gente fez um estudo recente, também faz parte desse artigo que a gente submeteu, que tem uns dados interessantes. Nós analisamos as publicações em Ebola e Zika. Ebola foi a epidemia que teve o pico em 2015, Zika teve aqui o pico em 2016, e a gente deu uma analisada nos artigos publicados no ano de pico em Ebola, 2015, no ano do pico em Zika, 2016. E analisamos isso, tem um grupo lá no CDTS, muito bom, a Bruna, e junto também com o pessoal do INPI, analisamos as redes de coautoria para saber o seguinte: quais são os países que foram importantes no combate a essa epidemia? Quais foram os conhecimentos que jogaram? Quais foram as instituições que tiveram um papel preponderante nessas duas epidemias? E fizemos um gráfico, e a gente explica isso mais para frente. Em cima é a rede de coautoria em Ebola, e embaixo a rede de coautoria em Zika. Quando você disseca isso e procura ver países que atuaram e instituições que atuaram, foi uma coisa muito interessante o resultado. Em Ebola, somente países avançados. Foi os Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália e França. E as instituições que participaram foram a Universidade de Londres, a OMS, o CDC, a Califórnia e o NIH. Você não vê na lista nenhum país africano, nenhum país onde a epidemia estava ativa. Quando você pega a Zika, o Brasil foi o segundo que mais publicou, e a gente tem um critério que a gente usa, o critério do lado direito, chamado Bitwiness Central, que é intermediação. É o seguinte: a pessoa pode até ter menos artigos publicados, mas ele pode estar com os artigos mais importantes do ponto de vista de tráfego na rede. Mas você vê, enquanto que numa epidemia na África, todo o esforço veio do exterior, todo o esforço foi feito por entidades internacionais ou países avançados, no lado de cá, a Fiocruz, a Universidade de São Paulo e o Brasil foram protagonistas por critérios objetivos de rede. Além dos critérios que a gente soube, quer dizer, a nossa colega lá, Celina Turk, lá de Pernambuco, foi eleita uma das 10 pesquisadoras mais influentes. O Tiago Moreno, lá que trabalha conosco, teve a capa da Nature com o trabalho dele em Zika. Isso a gente sabe, mas foi interessante ver, numa análise fria, vendo números, que a gente teve um papel muito importante nesse ponto. E aí começa a ver a minha preocupação. A gente chegou nesse ponto porque a gente investiu muito. O Brasil ele estava no primeiro de topo de percentagem em pesquisa em doença negligenciada, porque houve um investimento grande no Ministério da Saúde, o DECIT, da SQT, vários programas em doenças negligenciadas que fizeram com que o foco da pesquisa no Brasil fosse numa doença de nosso interesse. Eu me pergunto o que vai acontecer isso daqui para frente se materializar essa catástrofe que a gente está vendo se desenrolar todos os dias na nossa frente. E veja por essa catástrofe em relação ao orçamento do CNPq. E eu peguei esse gráfico do UOL, que ninguém pode dizer que é um site de esquerda, é onde sai todas as... Né? Então, veja o que o UOL diz aí. Olha, o orçamento do CNPq voltou para antes do 2001, esse ano. Ou seja, se essa coisa continua, o papel que o Brasil teve em Zika, que a África não teve, não é fruto de um investimento de ontem, é fruto de um investimento de décadas, sabe? De uma coisa continuada, planejada. Veja, a gente sai de 500 para chegar em 2 bilhões, que ainda é pouco para o Brasil. O Brasil devia ter muito mais, a Coreia tem 4%. Tá? Mas a gente está rapidamente voltando atrás de uma velocidade incrível. Tá?
Enquanto isso, eu quero mostrar outra coisa que também está nesse artigo que eu não vou publicar, que é a evolução da China. Pega os dados de 2004 e 2015, isso é o patenteamento pelos 4 maiores escritórios mundiais de patenteamento. China, Estados Unidos, Japão e Coreia. A China, hoje em dia, patenteia mais que Estados Unidos, Japão e Coreia juntos. Também nesse artigo, a gente não mostra aqui porque é pouco tempo, em 2005, a gente fez um índice, está publicado na Science, onde a gente lançou a abreviação de Países em Desenvolvimento Inovadores. Fizemos um ranking dos 25 países. Naquele momento, em 2005, a China estava em terceiro, o Brasil estava lá embaixo. Hoje em dia, a China chegou em primeiro lugar em questão de poder de inovação, pelo nosso critério. E a gente discute muito também os critérios usados aí do Global Innovation Index, o Bloomberg Index, que coloca a China na 22ª posição. Eu digo, gente, vocês perderam um bonde, vocês não estão lendo jornal. Né? Então, o que eu me pergunto é o seguinte, a gente está no grupo dos BRICS, que foi tão discutido esses dias, mas, na realidade, você tem uma locomotiva que está largando os vagões para fora. Os vagões estão ficando e a locomotiva está saindo desembestada, doida, sozinha. Isso aí, para mim, é um reflexo da situação atual. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que é muito mais... Eu gosto mais de a gente discutir do que simplesmente eu ficar falando aqui mais tempo. Tá? Muito obrigado.